No coração da Europa Oriental, onde os ecos de conflitos passados ainda ressoam através das paisagens, um novo capítulo de estratégia militar se desenrola. A região de Kursk, um nome outrora sinônimo de uma das maiores batalhas de tanques da história, tornou-se novamente um teatro de intenso engajamento militar. Hoje o ar está carregado de antecipação e tensão, enquanto o exército russo avança significativamente em território ucraniano. O campo de batalha é uma tapeçaria de caos e estratégia, onde cada movimento ecoa os jogos estratégicos de xadrez jogados em grande escala. As forças ucranianas se encontram em uma posição precária, lutando contra os rápidos avanços de seus adversários. O exército russo, aproveitando sua habilidade tática, capturou 9 locais, cada um ponto estratégico no drama em desenvolvimento. Esse ímpeto forçou o exército ucraniano a retiradas dolorosas, marcadas por recuos estratégicos e rendições importantes. O controle em mudança reflete a natureza dinâmica dos engajamentos militares, onde as fortunas podem mudar com cada movimento estratégico. À medida que a noite cai, a paisagem é iluminada não pelas estrelas, mas pelas luzes dos exércitos em avanço e pelas manobras estratégicas que definem a guerra moderna. As forças russas, com os olhos voltados para a dominação estratégica, continuam seu avanço implacável, capturando locais como Martinova e Perbakiks-Malai Lodge, posições vitais em seu avanço ao sul. Em meio ao caos, surgem histórias de coragem e brilhantismo tático. Um grupo de 100 soldados russos, em uma manobra ousada, percorreu 19 quilômetros através de um oleoduto para capturar pontos estratégicos, mostrando a engenhosidade e audácia que definem este conflito. Seus movimentos nas áreas industriais de Sua marcam um ponto de virada, criando um efeito dominó de desordem entre as tropas ucranianas. A captura de cidades como Kuban e Magnova destaca a acuidade estratégica das forças russas, pois cada ganho os aproxima de seus objetivos. O campo de batalha torna-se um testemunho da resiliência humana e da busca implacável por objetivos estratégicos. No meio dessas manobras militares, o elemento humano permanece sempre presente. As tropas ucranianas, enfrentando probabilidades esmagadoras, demonstram uma tenacidade notável. No entanto, os desafios são imensos à medida que navegam nas complexidades da guerra moderna. As imagens de soldados em retirada, seus rostos marcados pela determinação, contam histórias de bravura e sacrifício. O campo de batalha não é apenas um lugar de movimentos estratégicos, mas uma tela pintada com a vontade indomável do espírito humano de resistir e lutar contra todas as adversidades. À medida que o conflito se desenrola, o mundo assiste, cativado pelo drama em desenvolvimento e pelo brilhantismo estratégico exibido por ambos os lados. Enquanto essa narrativa de conflito continua, novos capítulos são escritos a cada hora que passa. O cerco estratégico do exército russo, as posições ucranianas em regiões como Mirny e seus avanços subsequentes criam uma sensação de inevitabilidade. As tropas ucranianas, apesar de seus esforços valentes, são obrigadas a recuar, se reagrupar e reavaliar suas estratégias. É um testemunho da natureza sempre mutável da guerra, onde a adaptabilidade e a previsão estratégica se tornam primordiais. Cada cidade capturada conta uma história de vitórias estratégicas e da busca implacável por objetivos militares. No entanto, em meio ao conflito, um senso de aventura e exploração perpassa. As manobras estratégicas e o drama em desenvolvimento são reminiscências das grandes campanhas militares do passado, onde cada movimento é calculado e cada resultado é incerto. O campo de batalha torna-se um palco onde a história é escrita, onde os ecos de conflitos passados persistem e onde o futuro é moldado pelo brilhantismo estratégico dos comandantes e pela bravura dos soldados. Ao nos aprofundarmos na narrativa desse conflito, não podemos deixar de nos perguntar sobre as implicações mais amplas. O que isso significa para o futuro da região? Como essas manobras estratégicas influenciarão o cenário geopolítico? Essas perguntas permanecem, convidando-nos a explorar os significados mais profundos por trás dos eventos em desenvolvimento. E à medida que a história continua a se desenrolar, o mundo permanece cativado, ansioso para testemunhar o próximo capítulo nesta dramática história de estratégia,
coragem e resiliência. Fique atento para mais insights e atualizações. E lembre-se de curtir e se inscrever para ter um assento na primeira fila para a História e Informação. O teatro estratégico na região de Kursk continua a evoluir, com cada hora que passa trazendo novos desenvolvimentos e mudanças de controle. À medida que o exército russo avança, capturando locais-chave e envolvendo forças ucranianas, as apostas aumentam cada vez mais. O campo de batalha é uma complexa teia de manobras táticas, onde cada decisão pode alterar o curso da história. As forças ucranianas, embora em dificuldades, mostram uma resiliência notável e adaptabilidade, um testemunho de sua tenacidade e das altas apostas de defender sua pátria. O avanço russo é marcado por um brilhantismo estratégico, enquanto capturam metodicamente cidades como Mirny e Magnova. Cada ganho é uma peça no quebra-cabeça maior da dominação estratégica, enquanto as forças russas buscam consolidar seu controle sobre a região. A captura dessas cidades não é apenas uma vitória militar, mas também psicológica, impactando o moral e os cálculos estratégicos das forças ucranianas. O campo de batalha torna-se uma arena dinâmica, onde estratégia e vontade humana se cruzam, criando uma narrativa de triunfos e desafios. No coração do conflito, as histórias humanas são tão cativantes quanto as manobras estratégicas. As tropas ucranianas, enfrentando probabilidades esmagadoras, exibem coragem e determinação. Seus recuos estratégicos, embora dolorosos, são executados com precisão, refletindo sua adaptabilidade e previsão estratégica. As imagens de soldados em retirada, se reagrupando e se preparando para o próximo engajamento, destacam a resiliência do espírito humano diante da adversidade. Esses momentos de bravura e sacrifício são lembretes pungentes do custo pessoal do conflito e da força duradoura daqueles que continuam lutando. Enquanto as forças russas continuam seu avanço, enfrentam seu próprio conjunto de desafios. As complexidades da guerra moderna exigem não apenas um brilhantismo estratégico, mas também adaptabilidade e resiliência. Cada cidade capturada traz seu próprio conjunto de desafios, exigindo planejamento cuidadoso e execução. A capacidade do exército russo de manter o ímpeto e se adaptar ao campo de batalha em evolução é um testemunho de sua acuidade estratégica e capacidade militar. A narrativa desse conflito não é apenas de ganhos territoriais, mas de domínio estratégico e da busca implacável por objetivos militares. Em meio às manobras estratégicas, a própria paisagem torna-se um personagem, influenciando o curso dos eventos. O terreno da região de Kursk, com seu significado histórico e importância estratégica, adiciona uma camada de complexidade ao conflito. Os ecos de batalhas passadas persistem no ar, lembrando todos os envolvidos da história rica da região e das altas apostas do engajamento atual. O campo de batalha torna-se uma tapeçaria viva, onde passado e presente colidem, moldando o futuro da região e de seu povo. À medida que o conflito se intensifica, o mundo assiste com expectativa. As manobras estratégicas e as histórias humanas que se desenrolam no campo de batalha capturam a imaginação, chamando a atenção para as implicações mais amplas do conflito. A região de Kursk, mais uma vez no centro da estratégia militar, torna-se um ponto focal para discussões sobre o futuro da região e o cenário geopolítico. O drama em desenvolvimento convida à reflexão sobre a natureza do conflito, a resiliência do espírito humano e o brilhantismo estratégico daqueles que navegam nas complexidades da guerra moderna. No meio dessa narrativa em desenvolvimento, não se pode deixar de ponderar sobre o futuro. Qual será o impacto de longo prazo dessas manobras estratégicas na região e em seu povo? Como as lições aprendidas com este conflito moldarão futuras estratégias militares e dinâmicas geopolíticas? Essas perguntas permanecem, convidando a uma exploração e reflexão mais profundas. À medida que a história continua a se desdobrar, o mundo permanece engajado, ansioso para testemunhar o próximo capítulo nesta dramática história de estratégia, coragem e resiliência. A narrativa da região de Kursk é uma de brilhantismo estratégico, resiliência humana e a incessante busca por dominação. À medida que o conflito continua a evoluir, serve como um poderoso lembrete das complexidades da guerra moderna
e do espírito indomável daqueles que continuam a lutar. Fique atento para mais insights e atualizações e lembre-se de curtir e se inscrever para um olhar aprofundado nos eventos em desenvolvimento que estão moldando o futuro da região e do mundo. Conforme a cortina se levanta para o próximo ato deste drama em desenvolvimento na região de Kursk, as apostas são mais altas do que nunca. As manobras estratégicas do exército russo continuam a pressionar em território ucraniano, capturando locais críticos e alterando o cenário estratégico. Cada cidade capturada é um testemunho da habilidade tática e da busca implacável por objetivos militares, enquanto simultaneamente desafia as forças ucranianas a se adaptarem e responderem em tempo real. O campo de batalha, um vívido tablô de estratégia e esforço humano, fervilha com as histórias daqueles que navegam em suas complexidades. As forças ucranianas, embora enfrentando uma pressão crescente, exibem uma resiliência notável. Cada retirada é conduzida com uma precisão calculada que fala de sua acuidade estratégica e determinação. As imagens de soldados se reagrupando contra o pano de fundo das tropas russas avançando são emblemáticas de seu espírito inabalável. Esses momentos capturam a essência da resiliência humana, destacando a coragem e tenacidade daqueles que continuam a lutar por sua pátria. As histórias pessoais de bravura e sacrifício adicionam um elemento humano ao cálculo estratégico, lembrando-nos do impacto profundo do conflito sobre indivíduos e comunidades. O exército russo, avançando pela região, enfrenta sua própria gama de desafios. As complexidades da guerra moderna exigem não apenas um brilhantismo estratégico, mas também uma compreensão profunda do terreno e a habilidade de se adaptar a cenários que mudam rapidamente. Cada vitória requer planejamento e execução meticulosos, sublinhando as capacidades formidáveis do exército russo. A narrativa deste conflito é uma de domínio estratégico, onde cada movimento é um passo calculado em direção à consecução de objetivos mais amplos. Os eventos em desenvolvimento servem como um testemunho da natureza dinâmica da estratégia militar e da busca implacável por dominância. À medida que o tabuleiro de xadrez estratégico continua a evoluir, a própria região de Kursk torna-se um jogador crucial no drama em desenvolvimento. Seu significado histórico e importância estratégica adicionam camadas de complexidade ao conflito, influenciando as decisões e manobras de ambos os lados. Os ecos de batalhas passadas reverberam através da paisagem, servindo como um lembrete pungente da história rica da região e das altas apostas do engajamento atual. O campo de batalha é um testemunho vivo da interação entre história e estratégia, moldando o futuro em tempo real. O mundo assiste, cativado pelos eventos em desenvolvimento e pelas implicações mais amplas do conflito. As manobras estratégicas e as histórias humanas que as acompanham capturam a imaginação, chamando a atenção global para o futuro da região e as dinâmicas geopolíticas em jogo. A região de Kursk, mais uma vez um ponto focal da estratégia militar, serve como um catalisador para discussões sobre conflito, resiliência e o brilhantismo estratégico necessário para navegar nas complexidades da guerra moderna. No meio dessa narrativa em desenvolvimento, há um convite para se aprofundar nas implicações do conflito. Que insights podem ser colhidos das manobras estratégicas e das histórias humanas que se desenrolam neste campo de batalha? Como esses eventos moldarão o futuro da estratégia militar e do cenário geopolítico? Essas perguntas permanecem, convidando a reflexão e exploração contínuas. À medida que a história continua a se desenrolar, o mundo permanece engajado, ansioso para testemunhar o próximo capítulo nessa dramática história de estratégia, coragem e resiliência. A narrativa da região de Kursk é um poderoso testemunho das complexidades da guerra moderna e da força duradoura do espírito humano. À medida que o conflito evolui, serve como um lembrete pungente do brilhantismo estratégico e da resiliência necessária para navegar nos desafios do campo de batalha. Fique atento para mais insights e atualizações, e lembre-se de curtir e se inscrever para uma exploração aprofundada dos eventos em desenvolvimento que moldam o futuro da região e do mundo.